Pessoal, bom dia. Falaremos hoje aí do capítulo 4. Diferentemente dos outros capítulos, esse é um capítulo mais teórico. Os outros que a gente viu, a gente fez sempre um laboratório prático. Esse ainda a gente não vai fazer porque ele vai falar somente sobre conceitos de roteamento, para que nos próximos entre aí, então, roteamento estático, a gente comece a ver também roteamento dinâmico, com RIP, com SPF. Enfim, é um contexto mais teórico, mas ele é extremamente importante, principalmente na parte de solução de problemas, né? Para a gente resolver problemas, a gente precisa entender como que as coisas funcionam. Beleza? Vamos lá. Vamos falar inicialmente aqui da seção que fala da configuração inicial de um roteador, mas antes vamos falar um pouquinho das características de uma rede. Quando a gente pensa numa rede de computadores hoje, a gente pensa em várias características importantes que essa rede deve ter. Dentre elas são citadas aqui a topologia. A topologia ela tem a topologia lógica e tem a topologia física. A topologia física se refere em como que os dispositivos são conectados fisicamente, aonde que eles estão localizados fisicamente. E a topologia lógica ela vai mostrar para a gente ali um fluxo de dados lógicos entre aqueles dispositivos. A gente já viu isso um pouquinho também no CCNA1, viu essas diferenças entre topologias lógicas e físicas. Uma rede também ela tem uma determinada velocidade, que é dada ali por uma taxa de transferência em bits por segundo, ou derivados, né? Megabits, gigabits, e as redes cada vez mais demandam de velocidades maiores, cada vez mais os meus equipamentos vêm com capacidades de velocidades maiores. A nossa rede também tem um custo que indica a nossa despesa geral, tanto para compra e manutenção desses componentes e equipamentos de rede. A segurança é cada vez mais importante dentro de uma rede de computadores, que indica qual o grau de proteção da sua rede. A sua rede ela precisa ser segura, ela precisa de estar adequadamente protegida. A gente tem também a disponibilidade, que indica quanto tempo a sua rede fica disponível para o usuário. Então, né, qual é a probabilidade daquela rede estar disponível quando for necessário utilizá-la. Quanto maior a disponibilidade, melhor. Quando a gente faz um acordo lá, por exemplo, com um provedor de internet, um provedor de serviço, e coloca lá no SLA essa disponibilidade, é justamente visando isso. A minha rede ela tem que estar disponível sempre que necessário, ou falhar o menos possível. A gente tem também a escalabilidade, que indica o quão fácil é da sua rede crescer. Então, quando a gente cria uma rede hoje, a gente tem que pensar que futuramente, possivelmente, essa rede vai crescer com o acréscimo de novos dispositivos, novos usuários, novos recursos, novas tecnologias. Então a gente não pode pensar só no hoje, a gente tem que pensar também no amanhã. E a confiabilidade da rede, que indica se a sua rede é realmente confiável, ou seja, ela consegue se recuperar de falha, ela falha pouco, ela é uma rede segura, isso aí está tudo atrelado à confiabilidade dessa rede. Beleza? Mas vamos lá, então. Para que a gente tem roteamento na nossa rede? Por que é necessário que exista roteamento dentro de uma rede de computadores? É o roteamento que faz com que duas redes diferentes possam se comunicar. Então, quando você está na sua casa e precisa acessar a internet, isso só é possível porque existem roteadores fazendo roteamento no meio do caminho. Quando você está no departamento da sua empresa que está numa rede IP e quer comunicar com outro departamento, um data center, um servidor, uma outra área qualquer, que está em outra rede IP, é necessário ali que exista um dispositivo de camada 3 capaz de fazer roteamento. Então, roteamento é o ato de pegar uma mensagem de uma rede e encaminhar para uma outra rede de destino que não é a mesma rede que você está. Se você desejar enviar uma informação para a mesma rede onde você está, aí você não precisa de roteamento. O seu switch dá conta do recado. Mas então, os roteadores são fundamentais para que as redes funcionem, para que a internet exista, para que você consiga se comunicar além da sua rede local. Um roteador, ele nada mais é do que um computador comum, colocando ali alguns requisitos especiais, mas o seu roteador, assim como o seu computador, ele tem uma CPU responsável ali por fazer o processamento das informações, o cálculo das rotas. Ele tem um sistema operacional. Aí no nosso caso aqui da Cisco a gente tem um sistema operacional chamado de iOS. E ele tem também memória capaz de armazenar ali algumas informações.
Sobre memórias, tem um quadro aqui bem específico, porque dentro do meu roteador, assim como dentro do meu próprio computador, no meu computador, se a gente pensar, a gente tem memória RAM, a gente tem memória ROM, a gente tem o HD. No meu roteador também eu tenho vários tipos de memória diferentes. Eu tenho a memória RAM, que como a gente já sabe, é uma memória volátil, ou seja, ela perde as informações na ausência de energia. Se eu desligar o roteador, tudo que está na RAM vai ser apagado. A RAM é responsável por executar ali o iOS no momento que ele está rodando efetivamente. Ela mantém lá o seu arquivo running config. Então, quando você executa um determinado comando, você está escrevendo aquele comando na RAM. Por isso que a gente precisa de salvar ele depois na NVRAM com o copy running startup ou WR. A memória RAM também que mantém a sua tabela de roteamento e tabela ARP necessária para encaminhar, para mover os dados de uma interface a outra, por exemplo, em uma rede Ethernet. Ela faz também buffer de pacote, quando chegam mais pacotes do que ela consegue processar em um determinado momento, ela armazena isso aí numa fila, num buffer. Tenha também a memória ROM, que já é uma memória não volátil, ou seja, ela não perde as informações na ausência de energia. Normalmente já é uma memória que já vem com as informações gravadas de fábrica, contendo lá, por exemplo, instruções de inicialização básica, o POST, software para diagnóstico básico, né, que a gente acabou de falar. É uma versão limitada do iOS, para que você, em caso de falhas, consiga recuperar-se dessas falhas. A gente tem também uma memória RAM, porém uma memória RAM não volátil. O NVRAM ele vem de non volatile. Então eu tenho uma memória RAM não volátil. Por que serve essa memória RAM não volátil? Ela armazena o seu arquivo de configuração inicial, o seu startup config. Quando o seu computador, quando o seu roteador ele é ligado, ele carrega as informações de configuração que estão lá no startup config. Esse arquivo startup config fica salvo numa memória RAM não volátil. Então, quando eu estou executando vários processos dentro do roteador e desejo gravar, salvar aqueles processos, eu copio as informações que estão na RAM para a NVRAM. Eu copio as informações que estão no running config para o startup config. E eu tenho também a memória flash, que é como se fosse o seu HD, porém do roteador. É a memória responsável ali por armazenar o sistema operacional e outros arquivos do sistema, por exemplo, uma imagem, alguns arquivos de inicialização especiais, uma versão backup do seu iOS. Se quiser armazenar uma foto sua, você pode lá também, apesar de não ser recomendado, mas ela consegue fazer esse tipo de armazenamento. Beleza? Aqui a gente tem a visão traseira de um roteador, onde eu tenho aqui uma porta auxiliar, eu tenho a porta HWIC, eu tenho interfaces LAN, eu tenho a porta console tanto no formato RJ45 quanto USB. Então eu tenho ali algumas interfaces nas quais eu tenho funções específicas. E eu tenho também a possibilidade de acrescentar módulos de expansão, como a gente está vendo aqui. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de 3 redes. Uma empresa que tem, por exemplo, uma central, tem uma filial e tem um escritório remoto de alguém que trabalha de casa para acessar essa empresa, por exemplo. Cada vez mais comum é o home office. Veja que a matriz, né, o central aqui e a filial, elas são interligadas tanto através de uma nuvem privada, poderia ser aqui, por exemplo, uma tecnologia MPLS, um frame relay, uma estrutura de nuvem privada que você contrata, garantindo ali a ligação dos seus dois pontos. E elas também conseguem se comunicar via internet. Poderia ter, por exemplo, aqui uma VPN setada e a comunicação acontecer via internet. E o escritório remoto, o escritório da casa, por exemplo, do cara da TI, do gerente da empresa, ele consegue se comunicar também com essas duas locais, esses dois pontos aqui, o central e a filial, através da internet, por exemplo, com uma VPN rodando ali, que é bem tranquilo da gente fazer. Então não tem muito segredo e é cada vez mais comum a gente trabalhar de casa fazendo ali uma conexão de VPN na nossa empresa, na nossa organização. Isso aí está ficando cada vez mais comum. Bom, como que o roteador encaminha um pacote de um ponto a outro? O roteador ele tem a função de escolher as melhores rotas
para levar as informações de um ponto a outro, da origem ao destino. Ele escolhe essas melhores rotas analisando a sua tabela de roteamento. Então, na hora que ele vai enviar um pacote para uma determinada rede de destino, ele analisa na sua tabela de roteamento se ele tem uma correspondência para aquela rede ou uma rota default, quando não existir uma correspondência específica. E essa identificação, esse fato dele conseguir chegar a uma rede de destino, pode ser porque o administrador configurou uma rota estática ou existe um protocolo de roteamento dinâmico capaz de detectar e descobrir como chegar numa rede de destino. Então a gente vai ver daqui a pouquinho que a gente tem lá esses dois tipos de rotas, estáticas ou dinâmicas, e aí as dinâmicas variam de acordo com o protocolo de roteamento. Mas lembre que o ponto-chave é: a rota precisa existir na tabela de roteamento ou precisa existir uma rota default, caso não tenha uma correspondência específica para a tabela de roteamento. A imagem que a gente viu passado, né, tem um exemplo aqui de conexões LAN e WAN. Eu tenho aqui uma rede LAN, outra rede LAN e outra rede LAN. Elas precisam se interconectar. Eu consigo isso através de uma rede WAN, uma rede de alcance global, e aí os meus roteadores têm papel-chave para fazer essa comunicação entre essas redes distintas. O gateway padrão é extremamente importante aí nas nossas redes. Mas o que é esse gateway padrão? Quando eu preciso enviar uma informação, imagine que o PC1 quer enviar uma informação para o servidor FTP. O servidor FTP está dentro aqui da mesma rede. Se ele está dentro da mesma rede, eu consigo fazer a comunicação aqui direto através do switch. Eu não preciso desse roteador. A mensagem não precisa passar por esse roteador. Porém, quando eu estou na minha rede e eu quero me comunicar com um host remoto, um dispositivo que está além da minha rede, eu preciso de conhecer alguém que conheça, que consiga chegar nessa determinada rede. O dispositivo que eu conheço, que vai fazer essa saída dos dados da minha rede para uma outra rede, é o meu gateway padrão. É a minha porta ali para sair da minha rede local. Quando eu encaminho então um pacote, vamos supor aqui que o PC1 quer enviar um pacote para o servidor web. O PC1 tem como origem 192.168.1.110, então meu endereço de origem é esse. O endereço de destino, ou seja, onde eu quero chegar, é o servidor web que está numa rede remota, que é 172.16.199. Na hora que eu for preencher o quadro que é necessário dentro de uma rede Ethernet, o MAC destino, obviamente, é o MAC da minha interface. Mas o MAC de origem, perdão, é o MAC da minha interface. Mas quem será o MAC de destino? Lembra, a tabela ARP ela só tem significância na sua rede local. Então, quando eu preciso enviar um pacote para um dispositivo que está lá além da minha rede, eu não sei qual é o MAC destino daquele dispositivo. O MAC que eu vou colocar no meu quadro com o MAC destino é o MAC do meu gateway padrão. Então, aqui, mesmo que o destino seja um 172.16.199, o MAC de destino é o MAC da interface que eu comunico. Para que serve o endereço de camada 2? Serve para eu movimentar os dados de uma interface de um dispositivo a outra. Por isso que ele só tem significância local. Por isso que o meu ARP ele não comunica, eu não consigo descobrir, por exemplo, qual é o MAC lá do Google. Porque eu movimento os dados do meu PC até o meu gateway e esse processo de movimentação ele vai acontecendo salto a salto ali na sua camada 2, modificando o endereço de origem e de destino na camada 2. Então é extremamente importante a gente entender isso. Essa é questão muito cobrada em prova. Quando eu envio uma informação para um dispositivo além da minha rede, meu IP de origem sou eu mesmo, o IP de destino também é do destino final, o MAC de origem é o da minha interface, mas o MAC de destino, nesse salto aqui, quando o PC1 está enviando para o servidor web, nesse primeiro momento, ele vai colocar como MAC de destino o MAC da interface do roteador, que é o gateway padrão dele. Ok? Então, o gateway padrão tem a função de levar as informações aí para fora da sua rede. Documentação da rede, né? É um dos principais males a gente fazer a rede, estruturar a rede e não documentar, porque quando a gente tem problema, a gente fica mais perdido que segue em tiroteio.
Então, é extremamente importante a documentação da sua rede. E aí a gente tem que documentar, tanto fazendo essa nossa topologia lógica e física para entender como que os dispositivos se comunicam, quais as interfaces pelas quais eles estão interconectados, aonde que aquele dispositivo está localizado. E também é muito importante fazer a nossa tabela de endereçamento, para que a gente saiba qual IP é de qual dispositivo. Eu preciso de maneira fácil descobrir, por exemplo, se eu tenho um problema para chegar a um host remoto e eu não tenho o IP 192.168.1 respondendo, eu preciso saber onde que aquele IP está configurado. Senão eu vou ter um trabalhão danado para descobrir problemas dentro da minha rede. Para quem já viu aí um roteador, para quem não viu também, dá para a gente entender um pouquinho. O nosso roteador ele tem lá luzinhas piscando, né? Ele tem LEDs. Cada cor ela tem um significado. Por exemplo, normalmente quando o LED está verdinho, significa ali que ele está operando normalmente, está legal, está adequado. Quando o LED ele está ali laranjado, âmbar, normalmente significa que existe um problema na sua rede. Assim como se a luz não estiver ligada, se o LED não estiver ligado, normalmente é porque a porta está desativada. E aí cada dispositivo, cada fabricante, ele tem um padrão, né? Aqui tem alguns exemplos. Então, por exemplo, quando está piscando e pausando, a porta está operando ali a 10 megabits por segundo. Quando está piscando 3 vezes e pausando, está operando ali a 1 gigabit. Isso é interessante você pegar a documentação do próprio equipamento e verificar lá quais são os indicadores que aqueles LEDs te dão. É igual quando a gente está analisando o PC também, quando a gente vê a luzinha piscando do HD muito acelerada, significa uma alta atividade, enfim. É, na hora que você estiver trabalhando com um equipamento desse, analise muito o manual do fabricante para você entender ali se aqueles LEDs estão te dando alguma mensagem de algum problema dentro da sua rede. Para poder acessar os dispositivos, isso aqui está bem uma revisãozinha do que a gente já viu também ali no CCNA1. Eu preciso de acessar um dispositivo e normalmente o dispositivo ele vem sem nenhuma configuração. Se eu peguei ele de fábrica, ele vem zerado. Depois que eu já configurei, eu acesso o dispositivo lá via Telnet, via SSH, mas na hora que eu acabo de comprar o dispositivo, se ele não tem um IP, eu preciso acessá-lo fisicamente através da interface console daquele dispositivo. E aí, normalmente, uma ponta é RJ45, a outra ponta é serial, e como isso foi antigamente quando eles criaram, né? E aí, como os nossos computadores hoje em dia não vêm mais com porta serial, quase nenhum, e a gente está utilizando quase sempre notebook, existe também um adaptador que faz a conversão do serial para USB, e os dispositivos mais novos eles já vêm inclusive com a porta console USB e o cabo direto também USB no seu PC. Então já facilita, você não precisa ficar fazendo gambiarra, que comprar esses cabozinhos aqui adaptadores, às vezes dá muito problema de driver, e você não consegue fazer as coisas aí como deveria. Aqui tem dois programinhas de emulação de terminal, o PUT e o TeraTerm, tanto para acessar remotamente quanto para acessar localmente via console, você pode utilizar os dois dispositivos. Remotamente, você vai colocar o IP, o protocolo que você está utilizando e a porta, é SH, é Telnet. E quando você está acessando ali via interface console, você indica a porta console que está interligado, com 3, com 1, de acordo com a detecção aí do seu computador. Configurações básicas também é uma revisãozinha, né? Nomear sempre o dispositivo, fornecendo ali um nome condizente para que você consiga localizá-lo adequadamente. Proteger o dispositivo, as configurações básicas, então, atribuir uma senha à interface console, atribuir uma senha às interfaces virtuais. Criptografar essas senhas, comandinho ali Service Password Encryption serve para isso. O banner também é super interessante de você colocar, tanto para colocar acesso restrito, quanto para colocar o nome do dispositivo, o nome da organização. Essa questão de acesso restrito é até interessante. Uma vez eu estava lendo uma notícia que um cara invadiu um monte de roteador de uma empresa nos Estados Unidos e ele acabou não sendo condenado porque na hora que ele foi acessar o roteador não estava falando nada que o acesso era proibido, somente para pessoas autorizadas. Então ele julgou que ele poderia tentar acessar ali e não teve nenhum problema quanto a isso. Então, são coisas bizarras, né? Mas é importante a gente se preocupar também. A definição de configuração
de endereçamento nas interfaces, e aí também a gente já fez bastante, acho que não tem muito segredo. A gente precisa acessar a interface, a gente coloca um IP nessa interface, então para acessar a interface coloca lá a denominação da interface, gigabit Ethernet, fast, serial, coloca o IP. O no shutdown serve para ativar a interface. E existe um comando extremamente legal também, que é o description, que serve para você colocar ali um comentário, uma descrição sobre o que é aquela interface. Quando você dá o show run aí, você consegue verificar. Esse comando description facilita muito na resolução de problemas. Se eu verifico a minha configuração e consigo entender que a Giga 00 rapidamente ela está conectada na interface LAN1, na rede LAN1, fica fácil de eu descobrir ali um possível problema, o que está acontecendo. Então, essa descrição das suas interfaces, seja do link, para que serve aquela interface, ela facilita aí na sua documentação, na sua identificação de problemas. Para configurar uma interface com IPv6, o processo é praticamente o mesmo. Eu entro na interface, posso colocar uma descrição, e aí eu coloco o IP, só que eu consigo colocar o IP barra o meu prefixo, né, o tamanho do meu prefixo. Eu não preciso colocar máscara, não tem a máscara ali igual tem no IPv4 255.255. Eu tenho a quantidade de bits que representa o prefixo, então colocou o IP aqui, por exemplo, 2001 DB8 ACAD barra 64, significa que os 64 primeiros bits representam a rede do dispositivo. Ativa a interface também. Eu tenho um comandinho no IPv6 que é o IPv6 Unicast Routing, necessário para que os dispositivos comuniquem IPv6 com outro quando eu preciso de roteamento, e eles começam a trocar ali informações de ICMPv6, que são essenciais numa comunicação IPv6, como já falamos um pouquinho lá no CCNA1 também, voltaremos a falar no CCNA2. Mas o IPv6, lembrando que você tem normalmente um endereço de link local configurado automaticamente. Se a interface estiver ativada para IPv6, ele já configura esse endereço de link local, mesmo que ele não tenha um unicast global. Aí o endereço de link local, lembra? Começa lá com FE80, blá blá blá. E você tem também um endereço de link local de unicast global dentro da sua interface IPv6 para que você possa se comunicar além da sua rede. Lembrando que o endereço de link local IPv6 somente comunica dentro do seu enlace. Já o endereço de unicast global você consegue ali se comunicar além da sua rede. É o seu IP ali público para acessar qualquer outra rede. Beleza? Interface loopback. Muitas vezes alguns alunos me perguntam, mas para que eu vou configurar uma interface loopback no dispositivo? Interface loopback ela serve basicamente para teste. Então, às vezes você quer testar se o seu dispositivo está fazendo roteamento adequado. Você vai lá e cria 3 interfaces loopback, como se tivessem ali 3 redes conectadas a ele, divulga essas redes aí num protocolo de roteamento dinâmico e vê se o roteador vizinho está conseguindo ali acessar essas redes que você criou aí virtuais. Então ele serve para isso. Alguns protocolos, o OSPF, por exemplo, utilizava bastante antigamente para identificação do router ID. Hoje em dia a gente tem um comando para isso que faz isso, não precisa me preocupar muito nesse quesito, mas serve principalmente para você testar aí se está tudo funcionando adequadamente no seu roteador. Para criar e configurar uma interface loopback, basta você colocar o comando interface loopback e o número daquela interface, 0, 1, 2, 3, enfim. Colocar o IP e a máscara do subrede, como você faz numa interface física, e está ativada normalmente, tá? Então, a interface loopback tem como função ali principalmente teste. Para verificar as configurações que você realizou de endereçamento, alguns comandinhos básicos. O show IP interface brief, ele te mostra um resumo ali da sua interface, o IP que ela assumiu, se ela está ativada e qual foi o método usado para configurar o endereçamento IP. Foi DHCP, foi manual. O Show IP Route te mostra as suas redes. E aí, quando você configura um IP dentro de uma interface, aquela interface é ativada, ele cria automaticamente as nossas rotas diretamente conectadas, que vamos falar já já. E eu tenho também o comando showRunningConfig, que mostra o meu arquivo de configuração atual, que também me mostra as configurações que eu fiz, como por exemplo aqui a descrição daquela interface que ela está conectada a LAN1.
Para verificar no IPv6, basicamente, mesma coisa, só que ao invés de colocar show IP, show IPv6. Show IPv6 route, show IPv6 interface briefing. E aí você consegue verificar as configurações de IPv6 da sua interface também. E para não deixar passar batido, lembrando que quando você precisa acessar um switch remotamente, você deve atribuir um IP para aquele switch. A gente falou isso na aula passada. Eu tenho uma VLAN de gerenciamento, que por padrão é a VLAN 1, não é recomendado que seja, então é interessante mudá-la. Mas para você acessar um switch remotamente, você atribui um IP para a interface de gerenciamento daquele switch. E para que ele possa ser acessado de alguém que está fora da rede que ele está, você precisa de colocar um getter padrão no seu switch também. E o getter padrão você coloca fora da interface de gerenciamento. Beleza? O IP você entra na interface de gerenciamento, interface VLAN 1, VLAN 99, VLAN 1000. Coloca o IP, ativa a interface e o getter você coloca fora da configuração de interface. Beleza? Vamos para a seção 2 então. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, 2 minutinhos. Ok, então, vamos lá. Isso, aquilo que você me perguntou lá do MAC e do IP, né? Exatamente, Marcelo. Vamos lá então. Então, ó, o seu roteador ele tem uma função chamada de função switching. O que é essa função switching? É o fato de receber um pacote em uma interface e colocar na outra interface. É como o seu switch faz, ele recebe pacote em uma interface e encaminha na outra interface. Então, essa função de switching do roteador serve exatamente para mover os dados de um ponto a outro. Então, essa é uma das funções essenciais do roteador, de forma que ele consiga encaminhar os pacotes pelos links. Ele precisa, então, receber o pacote aqui na interface fast00 e colocar na interface fast01. Isso aí é chamado de função switching. Encaminhar o pacote da fast01 lá para a fast00 do R2. Então, essa função switching do roteador é simplesmente mover os dados de um ponto a outro. Pegar o pacote de uma interface e colocar na outra. Ok? Aqui tem um exemplo mais claro disso. Vamos lá. Imagina que o PC1 quer enviar um pacote lá para o PC2. O PC1 quer enviar um pacote para o PC2. Na hora que ele envia o pacote, o destino, o IP de destino é o 92.168.4.10. O IP de origem sou eu mesmo, 92.168.1.10. Agora, quem vai ser o meu MAC de origem e MAC de destino? MAC de origem sou eu, 0 a 10. Agora, o MAC de destino vai ser o MAC do meu getter padrão, o 0010. Então, na hora que eu estou enviando a mensagem lá para o PC2, vai ser o R1 aqui na interface fast00. Qual que é o caminho que ele deve seguir? Como o PC2 está conectado numa rede remota, eu vou mandar para o meu gateway. Então, veja, IP de origem sou eu, IP de destino é o PC2. Então, ele viu que o PC2 está numa rede diferente e, por isso, ele vai mandar para o getter padrão. E aí, ele vai colocar o endereço de MAC destino, o endereço do roteador R1. É o que a gente falou agora mesmo. Aí a gente vai para o segundo passo, que é R1 recebeu aquela comunicação, que veio do PC 1.10, quer ir para o PC 4.10. Veio do MAC 0010, chegou no MAC, veio do MAC 0A10, chegou no MAC 0010. Veio desse cara, chegou nesse cara. E ele precisa de encaminhar isso. Como que ele vai fazer isso? Ele vai identificar para onde é aquela rede, onde que está conectado aquele dispositivo. Ele vai verificar na sua tabela de roteamento se existe uma correspondência para a rede 4.0. E aí ele está verificando aqui ó, que ele consegue chegar na rede 4.0, veja ali a última entrada. Ela está a 2 saltos de distância, ali por exemplo está o protocolo RIP operando. E se eu quiser enviar uma mensagem lá para o PC 4.10, ou seja, chegar na rede 4.0, eu, R1, tenho que encaminhar essa mensagem para o meu próximo salto,
Quem é o meu próximo salto? 192.168.2.2, que é o IP dessa interface aqui. Então, eu vou encaminhar a mensagem para o R2 através do quê? Aí, olha a minha interface de saída ali, da minha interface fast 0/1. Então, eu vou pegar o pacote que eu recebi agora, vou colocar ele na minha interface fast 0/1 com destino ao roteador, ao PC2, mas passando pelo roteador, que é o próximo salto, 192.168.2.2. É esse o processo que ele faz. Analisa a tabela de roteamento, identifica qual a rede de destino, verifica qual o IP de próximo salto e a sua interface de saída, através da qual ele tem que colocar ali o pacotinho para encaminhar para o destino. Coloca esse pacote, encapsula ele de novo, coloca as informações do quadro e aí, obviamente, o MAC de origem e o MAC de destino aqui eles vão mudar. O IP de origem e o IP de destino não muda. Agora, quem vai ser o MAC de origem? O MAC da interface fast 0/1 de R1. Quem vai ser o MAC de destino? O MAC da interface fast 0/0 de R2. Então, ele vai reconstruir esse quadro. Ele verifica se ele tem, obviamente, lá o ARPzinho, a tabela ARP montada para aquele R2 e coloca as informações. Se ele não tiver, ele faz uma solicitação ARP. Então, veja o MAC de destino, 0B31, que é o MAC da interface de R2, e o MAC de origem, o MAC da interface de R1, que comunica com ele. Fast 0/1, 0020. Então, o endereço de câmara 2 ele serve para movimentar dados aqui dentro da mesma rede, no mesmo enlace. Bacana isso aí, né? Você dá uma clareada legal do que acontece nesse processo de encapsulamento das redes. Chegando no próximo salto, ele faz a mesma coisa, só que aqui eu tenho uma diferença, que não é uma rede Ethernet, é uma rede aqui ponto a ponto e não necessariamente ela possui ali um endereço de camada 2, tá? Então, ele não vai colocar um MAC de origem e MAC de destino aqui, porque ele não tem MAC de origem e MAC de destino. E aí, o tipo de formato daquele quadro nesse ponto aqui depende do protocolo que está sendo utilizado para encapsulamento. HDLC, PPP, enfim, ali depende do protocolo. Normalmente nessa conexão ponta a ponta ali nos dispositivos Cisco, por padrão, vem HDLC. E ele não precisa se preocupar ali com endereço MAC de origem, endereço MAC de destino. Por quê? Porque não é uma rede broadcast. Eu não preciso identificar esse endereço de camada 2, é uma rede ponta a ponta. O que é uma rede ponta a ponta? Eu só tenho uma origem e um destino. Se eu tenho uma origem e um destino, é só colocar o pacote lá que ele vai chegar. Ok? Aí é uma diferença, então, de uma rede broadcast com uma rede Ethernet, por exemplo. E no fim, quando o pacotinho já está lá em R3, o que o R3 vai fazer aqui? A mensagem chegou a R3, ele verifica que a mensagem é para ser entregue para o PC2, que é o 4.10. Ele vai verificar na sua tabela de roteamento que ele tem a rede 4.0, que é onde o 4.10 está ligado. Ele vai verificar, então, que ele tem a rede 4.0 através de uma conexão direta com essa rede. É uma rede diretamente conectada. Quando o pacote chega no roteador que possui a rede de destino diretamente conectada, ele não precisa mais enviar para nenhum outro roteador, porque ele já conhece a rede, ele sabe onde que a rede está, ela está nele mesmo. Ele simplesmente, então, agora vai entregar a mensagem para o PC2. E aí, para entregar a mensagem para o PC2, eu também tenho que reconstruir aqui o meu pacotinho de camada 2, colocar o MAC de origem, a interface FAST00 de R3, o MAC de destino, o 0B20 do PC2. Se o R3 não tiver a identificação de qual o MAC do PC2, ele vai enviar uma solicitação ARP, vai receber essa informação de que o PC 192.168.4.10 tem o MAC 0B20. E aí ele consegue reconstruir o quadro e encaminhar a informação até o destino final, que é o meu PC2. Marcelo perguntou aqui por que o... Deixa eu ver, Marcelo. Ah, por que o R1
com R2 não foi conectado com cabo serial. É só para você ver a diferença, tá? Quando é com rede Ethernet, quando é com rede ponta a ponta. Rede broadcast, rede ponta a ponta. Não tem motivo específico não, tá? É só didaticamente a animação que foi feita para entender as diferenças ali das ligações. Ok? Isso é interessante, é bem interessante. Eu posso interligar dois roteadores com cabo Ethernet do mesmo jeito, tá? Se eu estou dentro da minha rede, por exemplo, e eu tenho lá tudo Ethernet, pode ser uma rede Ethernet 100%. Serial, normalmente uma rede WAN, tá? Mas eu posso ter numa organização, uma faculdade, por exemplo, com vários campos, vários cabos ali de fibra ótica, por exemplo, interligando. Não tem nenhum problema, não. Aí a mensagem vai chegar finalmente até a ponta. Não, normalmente o Ethernet é mais rápido, tá, ô Marcelo? A velocidade dele é muito maior. O link serial, às vezes, tem lá 1544 megas e eu tenho lá no link Ethernet 100 megas. Então é mais rápido. Mensagem chegou então. Como que o seu roteador toma decisões de encaminhamento das mensagens que ele recebe? Existem tipos de rota dentro do roteador. Ele pode ter uma rota diretamente conectada, é o que a gente viu agora, o R3 tinha uma rota diretamente conectada ao destino, que é uma rota diretamente conectada. O seu roteador tem uma interface naquela rede. Se eu tenho uma interface naquela rede, aquela rede está diretamente conectada a mim. Eu tenho também uma rede remota. O que é uma rede remota? Eu não estou diretamente conectado àquela rede, ela está distante de mim. Para eu alcançar aquela rede, eu preciso encaminhar para um outro roteador. Na rede diretamente conectada, quando destina uma rede diretamente conectada, eu não preciso enviar para mais nenhum roteador, porque eu já tenho a rede em mim. Quando destina uma rede remota, eu vou encaminhando de roteador a roteador até que ele chegue num roteador final que possua aquela rede diretamente conectada. Mas o seu roteador também pode receber um pacote com destino a uma rota que ele não conheça. Recebi um pacote com destino à rota 200.000. Não tenho nenhuma informação no meu roteador sobre a rota 200.000. E aí duas coisas podem acontecer. Se eu não tenho o destino especificado, essa rede de destino específica na minha tabela de roteamento, e eu tenho uma rota default, eu encaminho através da rota default. Agora, se eu já não tiver também uma rota default, o que acontece? Descarto o pacote, não sei o que fazer. A rota default consegue encaminhar os pacotes para uma rede não especificada. Então, por exemplo, se eu estou no meu roteador da minha empresa, é um roteador de borda que está comunicando com a internet. Obviamente, no meu roteador de borda, eu não vou ter rede para todo site no mundo na internet. Não tem sentido isso. Nesse roteador, eu vou ter uma rota default. O que é a rota default? Não sei para onde que vai, mando para o meu provedor e ele resolve lá. Agora, se não tiver uma rota default e não tiver uma correspondência para aquela rede, eu vou descartar o pacote. Essa rota default no seu roteador é chamada aí de gateway de último recurso. Ou seja, não sei para onde vai, manda para a rota default. Não tem rota default, descarto. Melhor caminho. Como que o melhor caminho é selecionado? Depende do quê? Se é uma rede estática, que você configura uma rota estática, depende da sua vontade enquanto administrador de determinar qual é o melhor caminho. Agora, se é uma rede que utiliza um protocolo de roteamento dinâmico, cada um tem uma métrica diferente. Por exemplo, o RIP considera que o melhor caminho é o caminho mais curto, com menor quantidade de saltos. Se fosse o RIP rodando aqui, ele ia fazer R1, R3, PC2. Ia passar só aqui por R1 e por R3. Se fosse, por exemplo, o SPF, ele iria passar por R1, descer para R2 e ir para o R3, porque esse link aqui é muito mais lento do que esse link T1. Então, a métrica depende do seu protocolo de roteamento. Cada um considera uma métrica melhor. Normalmente, o RIP não é muito utilizado em redes grandes, tá? Porque essa métrica de contagem de saltos ela não é interessante. Se eu tenho uma rede lá extremamente lenta, como um link aqui de 56K, por mais que ele tenha menos saltos, ele vai ser pior. Mas o RIP foi considerar que ele é melhor, porque ele passa por menos saltos. Então, o melhor caminho é determinado com base no protocolo de roteamento dinâmico. Agora, se eu estivesse rodando o RIP aqui, né? Passando por aqui, eu tenho 1, 2 saltos. Passando por aqui, eu tenho 1, 2, 3 saltos. Então, o RIP vai considerar
o melhor caminho, aquele com a menor métrica, ou seja, com a menor quantidade de saltos. Então, a métrica é um valor quantitativo que quanto melhor a menor métrica, comparando ali um único protocolo de chateamento dinâmico, quanto menor a métrica, melhor a métrica. Menor é o melhor. Existe também a possibilidade e a condição de um estabelecimento de balanceamento de carga. O que é um balanceamento de carga? Veja que aqui eu tenho o mesmo custo, independente se é RIP ou se é o SPF aqui. Eu posso passar R1, R4, R3, passei por 3 roteadores, ou R1, R2, R3, também passei por 3 roteadores. Quando isso acontece, ou seja, quando a forma de chegar a um dispositivo destino tem custo igual, tem métrica igual, o que ele faz? Um balanceamento de carga automaticamente. Ora um pacote vem para cá, ora um pacote desce aqui para R2. Isso é interessante porque eu alivio ali a minha rede, não deixo ela ficar congestionada, fazendo esse balanceamento de carga. Então, o protocolo de chateamento dinâmico, quando ele tem destinos para uma rede remota com o mesmo custo, com a mesma métrica, ele faz automaticamente um balanceamento de carga. Você também pode configurar isso com a rota estática. Eu posso fazer duas rotas estáticas para chegar no mesmo destino e ele vai fazer ali automaticamente o meu balanceamento de carga. Um detalhe importante é que o EIGRP suporta balanceamento de carga de custo desigual, ou seja, mesmo que eles não tenham a mesma métrica. Mas isso é um assunto bem para frente, tá? Agora, como que eu comparo para saber se o RIP é melhor que o SBF, se o EIGRP é melhor que o SPF? Existe um valor nos dispositivos da Cisco e em quase todos os fabricantes chamados de distância administrativa. Como é impossível eu comparar salto com largura de banda, são dois parâmetros diferentes, então não tem como eu saber qual que é melhor, se é salto ou largura de banda. Para o RIP o salto é melhor, para o SPF a largura de banda é melhor. Agora, como que o seu roteador entende qual que é o preferível entre salto e largura de banda, entre OSPF e RIP? Existe um valor padrão, chamado distância administrativa, que define a prioridade, a confiabilidade daquele protocolo ou daquela rota. Por exemplo, se eu configuro uma rota estática para chegar num determinado destino, 200.0.0, por exemplo, essa rota estática tem distância administrativa 1. Se o ASPF também está configurado e também aprendeu a chegar naquela rede, ele vai ter distância administrativa 110. O que vai ser instalado na tabela de roteamento? A rota estática. Na tabela de roteamento, eu só tenho as melhores rotas. O que ele vai considerar melhor? A rota estática ou a rota via OSPF? A rota estática. Por quê? Porque a rota estática tem uma distância administrativa menor. Ele entende que é preferível confiar no cara que está configurando que no protocolo de roteamento. Agora, se eu não tiver a rota estática e configurar o RIP e o OSPF para chegar no mesmo destino, ele vai aprender a chegar pelos dois, mas o que ele vai colocar na tabela de roteamento? Somente a rota via OSPF, porque ela tem uma distância administrativa de 110 e o RIP tem uma distância administrativa de 120. Ele aprende via RIP, mas não instala na tabela de roteamento, porque na tabela de roteamento só existem as melhores rotas. Ok? Se por um acaso o OSPF for desconfigurado, o RIP vai lá e entra. Isso aí vai acontecer, vai ser instalado na tabela de roteamento. Mas na tabela de roteamento, mesmo que eu aprenda como chegar numa rede de destino de várias maneiras, eu só coloco a melhor delas. E a melhor delas é com base na distância administrativa. Seguindo aí, então, para a gente entender um pouquinho mais da tabela de roteamento. A tabela de roteamento está armazenada na sua memória RAM, e ela contém informações ali sobre as suas redes diretamente conectadas. Por exemplo, R1 contém informações sobre a rede diretamente conectada aqui de cima e aqui de baixo. E a rede do linkzinho aqui também. E sobre as redes remotas, que estão lá distantes dele, lá em R2. As redes diretamente conectadas, novamente, elas estão no seu próprio dispositivo. Ela é ativada a partir do momento que você coloca um IP na sua interface e ativa a interface.
Já a rede remota você aprende via protocolo de roteamento dinâmico ou você configura via roteamento estático. Se a gente analisar a tabela de roteamento através do comando show ip-route, ele mostra para a gente algumas informações importantes, como por exemplo, a interface local dentro daquela rede. Quando você coloca o comandinho show ip-route e verifica lá o Lzinho, significa que aquela determinação, que aquela linha está especificando o seu endereço IP dentro daquela rede. O C identifica que é uma rede diretamente conectada. O S identifica que é uma rede estática. Está tudo aqui na legendinha, quando você dá o show ip-route ele te mostra. E também você pode receber outras letras lá, o R de RIP, o O de OSPF, o D de RGRP, do algoritmo dual, o B de BGP e etc. Então, olha que interessante aqui. R1. Aqui eu estou examinando a rede 10.1.1.0, ou seja, R1 está examinando como chegar nessa rede aqui. Ó. O que me mostra ali? O D identifica como a rede foi aprendida, a origem da rota. Ela foi originada através do protocolo EIGRP. Aqui eu tenho o destino, ou seja, qual a minha rede destino? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na rede 10.1.1.0/24. Então, essa é a minha rede destino. O 90 identifica qual é a minha distância administrativa. Então, isso aqui foi aprendido via EIGRP, por isso que a distância administrativa aqui está 90. Depois da distância administrativa, eu tenho a minha métrica. E a gente vai ver que do EIGRP é uma métrica meio louca, uma métrica composta que analisa lá um monte de critério. Carga, balanceamento, confiabilidade, enfim, várias coisas para identificar qual é o melhor caminho. Depois, eu tenho aqui o meu próximo salto, ou seja, se eu quiser chegar na rede 10.1.1.0, eu tenho que encaminhar o pacote para 209.165.200.226, ou seja, eu tenho que pegar o pacote e colocar aqui, ó, no R2, enviar para R2. Eu tenho também aqui um registro que me mostra quanto tempo se passou desde que aquela rota foi aprendida. E por fim, eu tenho a minha interface de saída, ou seja, quando eu quiser enviar uma mensagem lá para o PC3, que está na rede 10.1.1.0, eu vou encaminhar essa mensagem para o 209.165.200.226 através da minha interface serial 000. Então, esse quadro aqui é excelente porque ele te mostra tudo que você precisa entender para você compreender a sua tabela de roteamento. Examinando aqui uma interface diretamente conectada, eu tenho ali uma redezinha do lado de cá, 192.168.10.0, eu tenho do lado de cá 192.168.11.0 e eu tenho uma redezinha aqui no meio. Para a rede diretamente conectada constar na tabela de roteamento, o que precisa acontecer? Ela precisa estar configurada com o endereço IPv4 ou IPv6 e precisa estar ativada. A partir do momento que ela estiver ativada e o dispositivo do outro lado, o switch que, por exemplo, estiver interligando aqui no meu roteador, a interface subiu, o roteador automaticamente criará a minha rede diretamente conectada 92.168.10.0. Por exemplo, aqui existe a denominação dessa rede. Foi configurado um IP nessa interface, que é o IP 192.168.10.1, e eu utilizei o comando show ip-route. O que a minha tabela de roteamento vai mostrar? Que existe uma rede C, que é o C, diretamente conectada nesse roteador, que é a rede 192.168.10.0. Ela está diretamente conectada na interface giga 0/0. E o L é o meu IP dentro daquela rede. Por que é o /32? /32 é exatamente para identificar o seu próprio IP. Um IP só na rede. Eu sou esse cara, estou identificando todos os bits dele. Então, eu sou o 192.168.10.1 dentro da rede 192.168.10.0. Esse Lzinho, que é o seu IP local, ele só aparece nas versões mais recentes do iOS. Antigamente não mostrava, mas é extremamente interessante, né? Facilita ali na sua saída de dados para identificar qual o seu IP dentro daquela rede, solução de problemas, etc. Então, eu tenho aqui a origem da rota,
a minha rede de destino, que está diretamente conectada, e a minha interface de saída. Obviamente, se é uma rede diretamente conectada, eu não preciso enviar para nenhum outro roteador, por isso que não tem IP de próximo salto. O próximo salto vai ser o próprio dispositivo. A rota estática. O que é essa rota estática? Para que ela serve? A gente configura a rota estática manualmente para explicitar um caminho pelo qual a gente quer que um pacote passe. Vantagens de uma rota estática. Obviamente, uma rota estática é mais segura que uma rota dinâmica. Por quê? Porque a rota dinâmica fica trocando informações de roteamento entre os roteadores e alguém pode tentar interceptar isso. A rota estática eu não troco nenhuma informação de roteamento, eu simplesmente vou lá e configuro. Na rota estática, eu utilizo menos recursos do processamento do roteador e de memória. Por que isso? Porque como eu que estou configurando a rota estática, ele não precisa de ficar processando qual é o melhor caminho. Eu estou dizendo para ele qual é o caminho que eu quero que ele passe. Qual que é a desvantagem principal de uma rota estática? Se a rede sua é muito grande, é impossível você configurar um roteamento só com rota estática. Fica inviável. Se um melhor caminho, um caminho que você determinou na rota estática cair, aí você tem que pensar num novo caminho, você tem um trabalho danado para fazer isso. Então, existem casos e casos, rotas específicas que você coloca como estáticas. Normalmente, num roteamento aí de grande porte, existe uma combinação de rotas estáticas e rotas dinâmicas. E a gente vai vendo os capítulos separados já já. O roteamento dinâmico. E aí eu tenho vários protocolos capazes de fazer esse roteamento dinâmico, como o SPF, RIP e IGRP. Mas um protocolo de roteamento dinâmico ele tem como função descobrir como chegar na rede de destino e qual o melhor caminho para chegar naquela rede de destino. E ele consegue entender, inclusive, se um novo melhor caminho surgir ou se uma rede cair, para ele ou parar de enviar mensagem para aquela rede porque ela caiu, ou traçar um novo caminho para chegar ali naquela rede de destino. É como se fosse o seu GPS, o Waze, por exemplo. Quando você joga aí que você quer ir de um lugar, de uma cidade a outra, o Waze ele consegue determinar lá qual o melhor caminho, baseado lá no tempo, por exemplo, que você vai determinar para chegar no seu destino. Se por um acaso acontecer um acidente, o Waze consegue recalcular e te jogar para uma outra rota. Ou seja, caiu a minha rede, aconteceu um buraco, uma catástrofe, tem um novo caminho? Tem, vamos para lá. Beleza? Então, esse roteamento dinâmico ele troca informações aí entre os vizinhos para descobrir quais os melhores caminhos para chegar naquelas redes. Alguns protocolos aí de roteamento dinâmico. Nós vamos dar foco no nosso curso no que cobra no CCNA, que é RIP, GRP e OSPF, isso falando do CCNA 2, tá? O EGRP nem fala, na verdade, do CCNA 2 ainda, ele fala no CCNA 3. Mas aí nós veremos o RIP e o OSPF nas próximas aulas. Mas existem vários protocolos, cada um com uma característica especial, específica, para determinar como chegar nos melhores caminhos. Aqui tem alguns exemplos de protocolos de roteamento dinâmico. Por exemplo, o R1 aqui aprendeu a chegar na rede de destino via EIGRP. O D aqui significa que ele aprendeu a chegar na rede 10.1.10 e 10.1.2.0 via IGRP. Ele mostra a distância administrativa, que é 90, a métrica para chegar lá, qual o IP de próximo salto, qual o tempo que já se passou e por onde que encaminha, através da minha interface serial 000. Um negócio legal aqui é que R2 tem uma conexão com a internet. Nesse caso aqui, R2, através de uma coisa que chama redistribuição de rota, ensinou para R1 como chegar na internet. O asteriscozinho aqui vem de rota default, tá? E que ele aprendeu essa rota default através do EIGRP. Mas isso aí veremos depois, é uma rota externa que foi aprendida. Quero chegar na internet. Não precisa se preocupar muito com isso por enquanto, não. Protocolos de roteamento dinâmico IPv6, eu tenho basicamente todos, né, do mesmo jeito. Cada um na sua respectiva versão. O SPF, por exemplo, chamado de OSPF V3, a IGRP é o mesmo, só que se ativa lá o IPv6, o RIP-NG, RIP de nova geração. E lembre-se, quando você estiver configurando o roteamento IPv6, você precisa ativar o IPv6 Unicast Routing, porque eles precisam trocar informações de CMIPv6. E aqui tem um exemplozinho que mostra uma tabela de roteamento dinâmico com IPv6. É IGRP, mas aqui falando de IPv6. É a mesma coisa, só que os seus endereços aqui estão no formato hexadecimal, mas a estrutura da tabela não muda muita coisa não. Ok? Só é maior, né?
Só, então esse aí foi um apanhado geral do capítulo 4. É um capítulo mais teórico. Aí no próximo acho que já vem rota estática ou é o roteamento intervelando, não lembro. Mas próximo já começa mais prática de novo. Foi o primeiro teórico que a gente teve. E eu acho que o único, né, ou um dos únicos, tem o conceito de roteamento dinâmico que é mais teórico. Mas aí a gente vai acrescentando depois as nossas práticas à medida que a gente for evoluindo no curso. Bacana? É, perguntas? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Alguma pergunta? Foi tranquilo? Gostaram? A gravação vai estar disponível também, tá? Então, vou fazer o upload daqui a pouquinho. Assim que acabar aqui, a gente faz o upload, envia lá e para vocês assistirem posteriormente também. Beleza? Tranquilo então? Alguém quer fazer alguma pergunta? Felipe, tranquilo, Wilton. Beleza, Felipe, valeu. Show de bola então, pessoal. Então, tenham aí um bom final de semana e até semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, já diria o Chaves, né? Até mais, tchau, tchau.